O que é cinema? Ok, pode parecer meio confuso eu perguntar isso, pode parecer meio ignorante da minha parte, mas eu aposto que você não sabe o que é cinema. Até porque essa pergunta é bem complicada. Quando você chega na faculdade de cinema, é comum você ter um professor que vá fazer essa pergunta. E muitos alunos viram e falam, é o lugar que a gente vai para assistir um filme, ou então é uma forma de arte em que você tem várias imagens em movimento. O problema é que quanto mais você pensa no assunto, mais complexa fica a resposta. Muitos pensadores do campo do cinema fizeram essa pergunta. E eu posso citar Antônio Costa em seu livro Compreender o Cinema, que é um dos livros clássicos da bibliografia de qualquer estudante de cinema e que muitos professores recomendam, às vezes não é... Ele hoje em dia não é muito literatura obrigatória em faculdade, visto porque ele já está bem desatualizado. Na época em que ele foi escrito, o cinema, ele era propriamente dito um lugar em que as pessoas sentavam e se reuniam para assistir um filme numa tela grande e tinha toda uma estrutura e toda uma linguagem, que uma linguagem essa que foi ampliada e foi mudando ao longo dos tempos. Mas nós vamos chegar nisso um pouco mais pra frente. Mas afinal de contas, o que é cinema? Vamos ver o que o BinChat fala sobre o que é cinema e depois eu vou dar a minha visão e explicar o quão complicado é definir o que é cinema e principalmente retomar um antigo debate aqui do canal, que é filmes feitos para Netflix, filmes feitos para serviços de streaming são cinema? Eu vou retomar esse debate e eu quero meio que usar esse vídeo como introdução para o vídeo que já está tão aguardado, que é sobre como uma crítica de cinema é feita. Eu vou dar mais detalhes sobre esse vídeo no final, deixa aqui. Então, vamos para a vinheta e vamos começar a nossa conversa. Ok, estou aqui no BinChat, aqui pra gente pesquisar e entender o que é cinema. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Vamos lá? Okay, vamos lá. Cinema é a arte de criar e projetar imagens em movimento na tela. Quem se dedica a fazer cinema é o criador de filmes, podendo ser ficção, animação, documentário e outros gêneros. O cinema surgiu no final do século XIX na França com os irmãos Lumière, que inventaram o cinematógrafo, uma câmera que podia filmar e exibir imagens em sequência. O primeiro filme público foi apresentado em 1895 na França, mostrando a cena simples de trabalhadores saindo de uma fábrica. Esse não foi o primeiro. Esse foi o primeiro dos Lumière, mas ele não foi o primeiro público. O primeiro público é o Chegada ao Trem na Estação. Esse foi exibido sim, mas para um grupo fechado de pessoas. Ele foi o primeiro a ser feito, mas não foi o primeiro a ser exibido para um público aberto e tal. Tem debates quanto a isso. Mas continuando. O cinema evoluiu muito desde então, passando pelo cinema mudo, pelo cinema sonoro, pelo cinema colorido, pelo cinema digital. Hoje em dia, o cinema é uma das formas mais populares de entretenimento da cultura e pode emocionar, divertir, beleza. Basicamente, o que ele está dizendo é que o cinema é uma forma de você contar histórias, é uma forma de você se divertir, de emocionar, inspirar e tornar ideias. Vamos pensar por parte. O que é um cinema? Vamos lá. O que é cinema? Cinema, ele parte do princípio que você tem uma câmera. Isso parece uma chaleira, mas isso é uma câmera, tá? Vou tentar fazer uma câmera um pouco mais bonitinha. Ok. Isso aqui é uma câmera. Tá meio bizarro, mas isso é uma câmera. Nós precisamos, além da câmera, nós precisamos de pessoas atuando, né? Atores. Você precisa de atores. Você precisa de equipe. Pessoas. Você precisa de um lugar para ser exibido. Uma sala de projeção com uma estrutura mínima. Você precisa... O que mais? O que mais a gente precisa para fazer um filme? Você precisa ter dinheiro, né? Recursos para pagar as pessoas. Você precisa... Vamos lá, vamos falando aqui o que a gente precisa de cinema. Vamos pensar dinheiro, pessoas, uma estrutura mínima. Precisamos de tempo, mas não é só isso. Precisamos de público. Então, assim, já deu pra entender que isso aqui não tem fim, basicamente. É muitos fatores. Mas vamos começar por isso. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Se o cinema depende de uma câmera pra funcionar, ele precisa
significa que ele é tecnológico. Se ele depende de atores, se ele depende de estrutura e etc., se ele depende de artistas para funcionar, porque eu vou botar artista, não atores, artistas, músicos, atores, animadores, quando se trata de animação, então ele precisa de organização. Ele precisa de organização. Se ele precisa de organização, ele precisa de pessoas trabalhando nele. Que além de demandar mais uma organização mais precisa, ele vai demandar comunicação. Porque as pessoas precisam interagir com aquela ideia e precisam estar no mesmo barco para que tudo funcione. Comunicação. Se além disso ele precisa de uma sala de cinema, ele precisa de um serviço, uma sala. Eu vou pegar sala de cinema, propriamente dito. Uma sala de cinema, ele precisa de logística para chegar na sala de cinema. Ele precisa de distribuição. E tudo isso demanda dinheiro, que é autoexplicativo, é econômico. E se, para finalizar, ele precisa de público para fazer o investimento valer a pena. Então, para ele valer a pena, para tudo funcionar, ele precisa de publicidade, ele precisa de marketing, ele precisa de publicidade, propaganda, marketing, ok? Então, tudo isso precisa para se fazer um filme. É uma estrutura grande, é uma estrutura complexa, e se você assistir um filme, você vai ver que o cinema, ele tem muitas pessoas trabalhando no filme, são os créditos finais. Mas é só isso? Não, porque cinema também é linguagem. Ele tem uma forma de contar uma história. Vamos dar um exemplo aqui no manequim. Se eu filmo aqui, ó. Vamos pegar aqui o manequim. Eu tenho ele aqui, tá? A luz está batendo muito nele, beleza? Eu vou pegar ele, eu vou desligar a luz frontal aqui da câmera. Desliguei. E tá só com a luz ali ambiente e a luz aqui de fundo, tá bom? Ele está olhando aqui. Nessa posição, o ator, nosso ator aqui, ele não tem emoção, ele está aqui totalmente parado. Não sei se ele tá focando, Aqui, foca aqui. Nosso ator, ele tá com a luz aqui do fundo, ele não traz uma emoção, ele não traz um sentimento. Falta algo para dar efeito a ele. Eu vou colocar uma luz vindo aqui de trás, tá bom? Uma luz batendo aqui na lateral. Eu virei a luz aqui para ele e nós vemos que agora a gente consegue enxergar não só melhor ele, como a gente consegue passar as emoções. Se ele tivesse um rosto aqui, nós teríamos, o ator conseguiria entregar novas emoções. E principalmente nesse plano aqui que ele se encontra, qualquer fala que ele desse com essa luz, com esse negócio, ela teria um peso diferente do que se ela tivesse com aquela outra luz. Porque a luz interfere na mensagem que ela foi dita. Isso, evidentemente, foi uma explicação até bem porca do ponto em que eu quero chegar. Eu vou dar um outro exemplo. Esse mesmo vídeo, aqui da forma que eu estou falando. Se eu apagar a luz aqui de cima, eu mudo a minha imagem. Se eu me aproximar aqui perto da minha luz de apoio, tá? Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho pra mim. A minha cara escura desse lado aqui, ó, desse meu lado, ela esconde a minha mensagem. Se eu viro pro lado e eu estou aqui destacando a luz, eu posso esconder a minha emoção, e conforme eu escondo a minha emoção com o meu rosto, eu consigo entregar uma mensagem diferente para você que está assistindo. Se eu falar assim um pouco mais baixo, olhando nos seus olhos, no caso seu olho é a câmera, né? A câmera representa o olho do espectador. Eu olhar aqui diretamente no fundo dos seus olhos, você não consegue ver que eu estou olhando nos meus olhos, mas eu estou olhando. Então é como se eu estivesse te enganando, ou que eu estivesse passando uma sensação falsa para você. Se eu acendo a minha luz, essa luz, agora eu não tenho mais a luz aqui do fundo. Minha imagem fica até um pouco mais bonita, ela fica um pouco mais clara, mas olha aqui, eu estou olhando pra você, você confia mais em mim, eu te trago mais confiança dessa forma, falando dessa forma, ou falando feliz, alegre, com a luz aqui no meu rosto, com a coisa. Se eu ficar mais iluminado, qual dessas emoções, qual disso que eu fiz te trouxe maior confiança no que eu falava? Eu falando sorrindo, eu falando com essa fotografia, tudo claro, ou aquela primeira mais escura?
Tudo isso faz parte da linguagem do cinema, da linguagem fotográfica do cinema. Isso é uma das coisas que compõe a linguagem cinematográfica. Se nós pegarmos também os movimentos de câmera, como a câmera anda para poder passar uma mensagem, dependendo do ângulo, se a câmera tá me pegando aqui olhando de cima para baixo, eu dou uma emoção. Se olhar de baixo para cima, eu dou outra emoção. Se olhar de frente, eu dou outra emoção. Se ela andar aqui, ó, tô aqui com a minha GoProzinha. Se ela tá aqui e eu levanto ela até mostrar a pessoa destacando e sumindo, eu dou uma outra emoção. A câmera, ela funciona como um pincel na mão de um diretor, na mão de um diretor de fotografia, porque o diretor propriamente dito não toca na câmera, a câmera é o diretor de fotografia. Então, dentro do cinema você tem funções, são muitas pessoas trabalhando para trazer aquela ideia. Alguns dias atrás eu falei da tríade: diretor, produtor e roteirista, cada um com a sua função e levando a sua ideia para frente. Porém, todos eles precisando se comunicar para ter a mesma mensagem no filme. Dito tudo isso, se nós percebemos que cinema é tecnologia, porque o cinema depende de uma câmera, ele depende de um avanço tecnológico para funcionar. Se eu pegar uma câmera antiga e botar ela para filmar hoje, ela vai funcionar, mas ela vai ter uma rejeição do público, porque o público ele se acostuma com a tecnologia mais nova, com a visão mais nova. Então, ele precisa de atores e precisa de artistas, ele precisa de pessoas trabalhando nos bastidores, ele precisa de um sistema todo de distribuição, ele precisa de dinheiro, ele precisa de público, ele precisa de propaganda, ele precisa de publicidade, ele precisa de marketing. Cinema é um conjunto de várias áreas. Logo, nós podemos definir o cinema além como arte, nós podemos definir ele como linguagem, podemos definir ele como comunicação, podemos definir ele como tecnologia, como indústria. Porque ele depende de toda uma gama de pessoas para funcionar. Uma gama de áreas para existir. E aí a gente chega no assunto que é toda a desculpa para eu falar esse vídeo. O cinema hoje, ele é uma indústria que gera muito dinheiro ao redor do mundo e é uma das que mais gera dinheiro no Brasil. Mas nós, cada vez menos, valorizamos os filmes nacionais. Nós temos a ideia de que o filme nacional é ruim. E concordo, em muitos casos ele acaba sendo feito. Porque, olha, tudo isso que eu falei para explicar o que é cinema. Todo esse tempo que eu levei. E, sinceramente, eu só falei superficialmente. Eu não me aprofundei nos pontos técnicos lá por fundo. Senão eu ia ficar aqui horas e horas e horas e horas. Tem cursos de cinema no Brasil e no redor do mundo que passam o que é cinema 1, o que é cinema 2, o que é cinema 3. E eles passam semestres debatendo isso. E, sinceramente, não tem fim, porque com o advento dos serviços de streaming, a forma de se pensar cinema vem se modificando. Com o advento dos smartphones, a forma do o que é cinema vem se modificando. Então o cinema, além de tudo isso, é uma arte tecnológica industrial em desenvolvimento. O entendimento de hoje de cinema não vai ser o mesmo dos meus filhos e dos meus netos, que provavelmente não é o mesmo entendimento que os seus pais e seus avós tiveram. O cinema existe há mais de 100 anos, surgiu em 1895, e não parou de modificar e evoluir. Tivemos recentemente nos Estados Unidos as greves dos roteiristas, dos atores, que tá chegando ao fim no momento que eu tô gravando, estamos começando a aparecer algum sinal de fim. E com a inteligência artificial, o cinema vai mudar de novo e continuar a mudar. Então, o cinema nacional, ele é ruim. Por quê? Porque ele não tem pessoas, na verdade ele tem pessoas, ele tem artistas, mas ele não tem a tecnologia que Hollywood e outros países têm, ele não tem o dinheiro que Hollywood e outros países têm, ele não tem o público que outros países têm, e muito menos a distribuição. O cinema, para funcionar, ele precisa de todas as 6 áreas que eu falei, e mais outras áreas que ficaram por de fora. O cinema precisa de organização, precisa de comunicação. E nós, brasileiros, somos pessoas que nós não aprendemos a nos comunicar muito bem. Nós sabemos muito bem conversar com os nossos iguais. Pessoas que são
ou da nossa religião, da nossa fé, e que estão ao nosso redor e na nossa bolha, mas não temos muita paciência de conversar com pessoas que são de fora disso. E quando a gente tenta ter paciência, logo a gente volta para nossa bolha. E infelizmente, no Brasil, o cinema brasileiro acaba dependendo muito de subsídios governamentais para funcionar. Porque é de interesse do governo que haja filme, visto que cinema é uma indústria que, da mesma forma que precisa de dinheiro, ele arrecada dinheiro e a arrecadação de dinheiro gera imposto para o governo. Então, é vantajoso para o governo quando se tem uma produção cinematográfica de grande orçamento, porque isso gera imposto e imposto é bom para o PIB. Mas cabe a nós, como indivíduos, valorizar mais o cinema. Seja com curta-metragens, seja com médias-metragens, seja com longas-metragens. Dito isso, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, estamos à véspera de lançar o Festival do Rio, aqui no Rio de Janeiro, que é onde muitos filmes nacionais são exibidos, muitos filmes estrangeiros são exibidos, e é um grande festival que você tem a chance de consumir e conhecer obras que você não conheceria se você estivesse fora do seu convívio. Se você mora em Minas Gerais, em breve vai ter o Festival de Cinema de Caxambu, ali no Circuito das Águas. Então, se você mora em Minas Gerais, no Circuito das Águas, vale a pena dar uma olhada no Festival de Caxambu. E se você está no Rio, privilegiar o cinema nacional no Festival do Rio. Tem vários festivais ao redor do Brasil, então fica aqui o meu convite. Conheça mais do cinema brasileiro, conheça mais do cinema como linguagem, procure se entender e conhecer um pouco mais sobre o cinema, porque é toda uma indústria que está em grande expansão mundialmente e que poderia ser muito bem aproveitada e muito bem mais valorizada aqui no Brasil. Pois bem, esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava. Eu espero que você tenha assistido até o final. E esse vídeo vai fazer parte do vídeo em que eu falo sobre como fazer uma crítica de cinema. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse ponto, porque assim eu não vou precisar explicar isso de novo, que eu irei falar sobre como fazer uma crítica de cinema. Então fica aqui a nossa parte 1 da nossa aulinha de cinema. Eu acho que eu vou fazer uma vinheta disso, não sei. Se você tiver interesse, procure na biblioteca de sua cidade Compreender Cinema, do Antônio da Costa. Vale muito a pena esse livro. Quem gosta de cinema, quem é aficionado, vale a pena. Não sei se ele tem um novo exemplar lançado pela aí que esteja disponível na Amazon, mas vale muito a pena a leitura desse livro. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e tchau. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seu curtir. E se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, considere fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de qualquer contribuição, você ficará por dentro de todas as novidades que estão por vir e ainda ajuda a investir em novos projetos. Link do Apoia-se na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistir, um forte abraço e tchau.